Olá, alunos do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a nossas aulas. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora do componente de Geografia. Vamos dar uma olhada no objeto de conhecimento de nossa aula. Esta é a aula de número 4 e o objeto de conhecimento é Ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. No nosso detalhamento, iremos verificar aspectos físicos do Brasil, estruturas geológicas, clima e vegetação. Então, vamos lá para a nossa aula. Então, gente, nessa aula nós iremos falar de dois aspectos importantes do território brasileiro, dois aspectos físicos, que é o clima e a vegetação. Já vimos que o território brasileiro ele tem uma área ampla, um território vasto e fascinante, com diferentes paisagens naturais que estão associadas aos diferentes tipos de clima do Brasil. Então, eu convidei aqui o nosso Curumim para falar um pouco sobre o clima e o tempo atmosférico. No Brasil, quer dizer que em alguns lugares faz calor e outros faz frio? É isso, Curumim? Isso mesmo, professora. Mas, no geral, é quente em quase todo o território. Isso quer dizer, Curumim, que em alguns lugares o território brasileiro tem diferentes tipos de clima? Realmente, os climas do Brasil são muito variados, devido à sua grande extensão territorial. Vamos falar com nossa Cunhantã do Tempo para saber qual a previsão de chuvas hoje no nosso país? Olá, telespectadores! Hoje, o dia promete temperaturas altas no norte do país, com média de 36 graus Celsius e chuva rápida no oeste do Amazonas. No Nordeste, a previsão é de pouca chuva e muito sol durante o dia, então hoje dá para curtir bem as praias litorâneas. Já em boa parte do país, que compreende o sul do centro-oeste, as regiões sul e sudeste, a previsão é de chuvas acima da média com ventos fortes. Será que o pessoal aí vai aproveitar para curtir esse tempo atmosférico? Então, muito obrigada ao nosso Curumim e à nossa Cunhantã que trouxe uma previsão do tempo aí e o nosso Curumim que deixou aí um registro, né, falando dessa diferença entre esses dois conceitos, que é o conceito de tempo e clima, tá? Que são dois conceitos que muitas vezes são tomados como sinônimo. Então, é importante nós destacarmos que o tempo, ele é o estado momentâneo da atmosfera em determinada área. E o clima é o comportamento do tempo em determinada área durante um longo período de no mínimo 30 anos. Muitas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, né, de repente você vê um noticiário na televisão, na internet, né, falando que na previsão do tempo, que o clima está chuvoso, né, ou que o clima estará ensolarado. E aí de repente você se programa, sai, né, para realizar algumas atividades e de repente vem aquela chuva repentina aí, mudando as condições atmosféricas. E aí a gente vai ver que essa mudança não está relacionada ao clima, e sim ao tempo atmosférico. Então, essa mudança diz respeito ao tempo atmosférico, pois enfatizando que o tempo atmosférico é o estado momentâneo, que está relacionado aos momentos, né? De repente pode estar chovendo, mas logo em alguns minutos ou em questão de poucos dias ou questão de horas, pode haver essa mudança nas condições atmosféricas do tempo atmosférico. Quando nós falamos de clima, nós estamos falando do comportamento do tempo em determinada área durante um longo período. Então, ao falarmos de clima, nós estamos relacionando as condições atmosféricas constantes num período de mais ou menos 30 anos. O Brasil ele está localizado em duas zonas térmicas da Terra. A maior parte do território brasileiro está situada aqui na zona intertropical,
ou seja, está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tá? Onde predomina os climas quentes e úmidos ou secos, que é o equatorial e o tropical. Ou seja, 92% do território brasileiro está nessa zona intertropical e apenas 8% do território brasileiro está na zona temperada sul. E o litoral do território brasileiro, ele tem essa influência das massas de ar oceânica. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui no mapa para a gente verificar a localização do Brasil quanto às zonas térmicas. Então, aqui eu tenho o território brasileiro, eu tenho a linha do Equador. Essa parte aqui do território brasileiro está na zona intertropical e essa pequena parte do território brasileiro que já vai estar na zona, essa pequena parte do território brasileiro que vai estar na zona temperada sul. Então, a maior parte do território brasileiro está nessa faixa climática aí do nosso planeta, que é a zona tropical ou intertropical. E uma pequena porção que corresponde principalmente à região sul do Brasil está na zona temperada sul. E aí, antes de nós falarmos sobre os tipos de clima do Brasil, a gente vai falar também sobre a influência das massas de ar no Brasil. O que são as massas de ar? As massas de ar são grandes volumes de ar carregados pelos ventos, né? Ou grandes bolsões de ar que são carregados pelos ventos e influenciam nos tipos de clima do Brasil. E aí a gente dá uma olhada aqui nos nas massas de ar que atuam no território brasileiro. Então, aqui nós temos a atuação de 5 massas de ar. A MEA, que é a massa equatorial atlântica quente e úmida, a MEC, que é a massa equatorial continental quente e úmida, a MTA, que é a massa tropical atlântica quente e úmida, a MTC, que é a massa tropical continental, que ela tem a característica de ser quente e seca, e também temos a atuação da massa polar atlântica, que tem a característica de ser fria e quente. Então, essas massas de ar, elas vão ter diferentes formas de atuação, seja no verão ou seja no inverno. Por exemplo, a massa equatorial atlântica, que corresponde a essa massa aqui, a MEA, ela se origina no Oceano Atlântico. Então, ela vai atuar aqui no verão, na parte ocidental da Amazônia e no Nordeste. Aqui, a massa equatorial atlântica, equatorial continental, perdão, ela atua aí no interior da floresta amazônica e a sua maior atuação, ela ocorre no período do verão, onde ela vai se estender aqui para a região Nordeste, Sudeste e Sul. E aí nós temos também a atuação da massa tropical continental, que ela vai atuar aí, a origem dela está na América do Sul, né? E aí você pode observar que aqui no inverno a massa tropical continental, ela é menos atuante do que no verão. Da mesma forma, a massa equatorial continental. E aí a gente tem também a massa tropical atlântica, que se origina também no Oceano Atlântico. Ela é uma massa quente e úmida e a maior atuação dela aí acontece no período do inverno. E nós temos também a massa polar atlântica, que atua no inverno, causando as frentes frias. Então, todas essas massas de ar, o comportamento delas irão influenciar nos tipos de clima do território brasileiro. Elas vão influenciar nas condições atmosféricas do clima no Brasil. Além das massas de ar, nós temos também 2 fenômenos que ocorrem atuando aí no clima do território brasileiro, dos diferentes tipos de clima. Nós temos o fenômeno do El Niño. O fenômeno do El Niño, ele é um fenômeno climático
tá? Vou grifar aqui, fenômeno climático anormal, tá? Ele acontece quando há o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Ele ocorre nas proximidades lá da região do Equador, no Oceano Pacífico, tá? Nas proximidades do Peru. Então, quando há a ocorrência do fenômeno do El Niño, as águas superficiais do El Niño, elas vão ficar muito aquecidas, né? Elas vão ficar muito quentes. Por quê? Já que ele é um fenômeno anormal, precisamos entender o que é o normal, então. Então, o normal é quando quando essas águas superficiais lá do Pacífico Equatorial, acontece o fenômeno da ressurgência, quando os ventos alísios, né, que saem dos trópicos em direção às áreas equatoriais, que são as áreas de baixa pressão, faz com que essas águas superficiais elas sejam empurradas para a costa da Ásia. E aí aquelas águas mais frias e profundas, elas vão subir, né? E aí vai acontecer o resfriamento das águas ali nessa região do Pacífico Equatorial. Porém, quando são anos de El Niño, não há uma previsão exata de quando acontece os El Niños, mas normalmente ele acontece no intervalo de 2 a 7 anos, desculpa, tá? E ele é um fenômeno aí que vai provocar alterações meteorológicas no território brasileiro. Então, o El Niño, ele provoca seca em algumas áreas do Brasil. Então, ele vai provocar secas no território, na região norte e na região nordeste do Brasil, quando o fenômeno do El Niño ele está acontecendo. E também ele vai causar o aumento das chuvas aqui na região sul do Brasil. As condições meteorológicas do El Niño vai provocar essas mudanças aí no clima do Brasil, ok? Então, a gente vai falar também aí sobre a lanina. A lanina é um outro fenômeno, né? Lembrando que o El Niño quer dizer o menino em espanhol e lanina, a menina, também em espanhol. A lanina é um fenômeno natural também, em que ocorre, né, quando há o resfriamento das águas da porção equatorial do Oceano Pacífico. Então, enquanto o El Niño ele provoca, né, o aquecimento das águas do Pacífico, quando os ventos alísios eles perdem a intensidade, a lanina ela vai provocar o resfriamento das águas do Pacífico Equatorial. A lanina também vai alterar as condições normais da relação entre a temperatura e a pressão atmosférica no oceano, onde ela vai também causar mudanças atmosféricas no Brasil. Ela vai causar bastante chuvas, principalmente na região norte e nordeste do Brasil, causando secas na região sul, na região centro-oeste, na região sudeste. A atuação da lanina, ela historicamente tem variado. Então, para a gente compreender um pouco mais sobre o fenômeno da lanina e o fenômeno do El Niño, a gente vai dar uma olhada aqui nesse VT. Sem a ocorrência de El Niño e Laninha, observam-se águas superficiais mais frias na região do Oceano Pacífico, na parte equatorial leste, próximo à costa oeste da América do Sul, e mais aquecidas no Oceano Pacífico na parte equatorial oeste, próximo à Austrália e à Indonésia. Os ventos alísios, que são deslocamentos de massas de ar quente e úmido em direção às áreas de menor pressão atmosférica das zonas equatoriais do globo terrestre, sopram de leste para oeste, favorecendo a ressurgência próximo à costa oeste da América do Sul. O fenômeno da ressurgência ocorre especialmente em regiões costeiras e se dá quando as águas frias e profundas, em geral com profundidades inferiores a 200 metros, sobem para as áreas mais quentes e rasas dos oceanos. O fenômeno El Niño é o enfraquecimento dos ventos alísios e o aumento da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial Leste. Como consequência, ocorre uma diminuição das águas mais frias,
que afloram próximo à costa oeste da América do Sul. E o fenômeno Laninha está associado à grande quantidade de ventos alísios e à diminuição da temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial Leste. As águas na costa oeste da América do Sul tornam-se ainda mais frias devido à intensificação do movimento de ressurgência. Fonte INPE. Muito bem, então nós vimos aí, né, uma breve explicação sobre o fenômeno do El Niño, da Laninha, o fenômeno da ressurgência. Falamos sobre as massas de ar que atuam no Brasil e agora a gente vai falar aí um pouquinho sobre os tipos de clima do Brasil. Então nós temos aí 5 tipos de climas aí classificados no território brasileiro. Na cor verde eu tenho o clima equatorial, a cor rosa aí vocês podem observar no mapa o clima tropical zona equatorial, a cor laranja é o tropical nordeste oriental, nessa cor amarela a gente vai ver onde aparece o clima tropical Brasil Central e a cor azul onde aparece o clima temperado ou subtropical. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre as características de cada um desses tipos de clima. A gente tem aí o clima equatorial, né? O clima, ele é um clima quente e úmido, é a principal característica dele. Ocorre na zona climática tropical, né? Lá próximo à linha do Equador. Abrange principalmente a região da floresta amazônica na região norte do país. É o clima, né, predominante aí na Amazônia. E aí a gente vai ver que o clima equatorial, ele tem temperaturas em médias, temperaturas médias anuais em torno de 25 graus Celsius. E tem bastante umidade aí, onde há a ocorrência do clima quente e úmido. Do clima equatorial quente e úmido. E aí a gente vai falar agora sobre o clima tropical zona equatorial. Ele tem a característica, ele tem temperaturas elevadas, com baixa amplitude térmica, ou seja, faz muito calor, há pouca variação entre as temperaturas máximas e mínimas, localizado ao norte da região nordeste do Brasil, né? E com a presença do semiárido. Esse clima zona equatorial também é classificado como o clima semiárido. E aí a gente vai ver também o outro tipo de clima, também o zona equatorial, ele caracteriza-se pelas estações do ano de inverno, seco, com poucas chuvas, e também o verão é chuvoso. No clima tropical nordeste oriental, ele se localiza aí na região nordeste, mais especificamente na sub-região da Zona da Mata, essa faixa litorânea aí que vocês podem observar nesse mapinha aí do território brasileiro. Então ele se estende em uma faixa litorânea que vai desde o estado do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Ok? Então, a gente tem aí esse clima que é conhecido como um clima tropical litorâneo e a temperatura média anual é em torno de 25 graus Celsius. O outro tipo de clima aí no território brasileiro é o tropical Brasil Central, né? Que aí abrange o centro do território brasileiro, localizado aí na região sudeste, na região centro-oeste e grande parte da região nordeste do Brasil. É o clima tropical Brasil Central, tá? Nesse tipo de clima, os verões eles são chuvosos e no inverno ocorre pouca chuva e ventos de estiagem. As temperaturas nesse tipo de clima, as temperaturas médias anualmente, elas variam entre 20 graus Celsius e 28 graus Celsius. E aí nós temos um outro tipo de clima, que é o clima temperado, né, ou subtropical. Ele abrange aí a região sul do Brasil, tá? Onde se registram as menores temperaturas no nosso país. A temperatura média anual, aí na região sul, onde há a ocorrência do clima temperado, a temperatura média anual é em torno de 19 graus Celsius. Então, no inverno, as temperaturas elas baixam bastante, né? Aí nesse tipo de clima, ocasionando geadas e neves, principalmente naquelas regiões serranas que acabam atraindo um grande número de turistas para lá.
No verão, as temperaturas elas já se tornam mais elevadas, é mais quente. E as chuvas elas são bem distribuídas ao longo do ano. Então, essas são algumas características dos tipos climáticos do Brasil. Mas agora a gente vai continuar falando de um outro aspecto físico do Brasil, que são os tipos de vegetação do território brasileiro. E aí a gente vai ver, né, os tipos de vegetação. Nós temos a Amazônia, e aí nós temos um mapa, né, que vai mostrar, né, a extensão da vegetação da Amazônia na cor verde, a caatinga, que está aí numa cor amarela, o cerrado, que está no amarelo um pouco mais forte aí. Nós temos a Mata Atlântica na cor verde, o Pampa na cor branco, e nessa corzinha lilás aí nós temos o Pantanal. Então, a vegetação da Amazônia, da floresta amazônica, ela se estende aí pela região norte do Brasil. Então, ela ocupa cerca de 49% do território brasileiro. Isso quer dizer que quase que a metade do nosso território brasileiro é coberto pela presença da floresta amazônica. Então, ela ocorre no clima equatorial, né? Que nós já vimos que esse tipo de clima, esse clima equatorial, as temperaturas elas são elevadas, há chuvas abundantes e é uma região com um clima bastante úmido, né? Devido principalmente à presença da floresta amazônica, dos rios da bacia amazônica. Então, falando um pouco mais sobre a vegetação da floresta amazônica, ela tem como característica de ser uma vegetação heterogênea e hidrófila. O que quer dizer heterogênea? Que há uma grande variedade de espécies vegetais, né, onde a ocorrência da floresta amazônica, são mais de 2.500 espécies de vegetais, né, dentro da floresta amazônica, e ela tem a característica de ser hidrófila, porque essa vegetação ela está adaptada ao tipo de clima, né, equatorial, ela está adaptada à umidade, né, do clima equatorial. Outra característica da floresta amazônica é que ela é latifoliada, as folhas são grandes e largas em sua maioria, sempre verdes, com uma mata densa, uma mata fechada, né, e escura, onde a vegetação rasteira, ela já vai ter um pouco mais de dificuldade aí de se desenvolver, porque há um predomínio maior das árvores de grande porte, que elas estão ali próximas uma das outras, e as suas copas elas chegam a barrar a penetração da luz, tornando-se um ambiente, em muitas partes da floresta amazônica, um ambiente escuro. A floresta amazônica, ela possui uma enorme biodiversidade, né? Tanto vegetal quanto animal, e ela possui um grande potencial econômico. Então, nós temos alguns vegetais, como o açaí, o babaçu, o cupuaçu, a castanha, né? Além de outros que eles vão servir aí para as indústrias farmacêuticas, indústrias de cosméticos, né? Eles vão ter esse potencial econômico aí, que também é muito utilizado pelas populações tradicionais da Amazônia, né? Os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas, né? E também é muito utilizado no mercado, né? Dentro das zonas, das áreas urbanas, né? Aí da região amazônica. E aí a gente vai dar uma olhada um pouquinho aí nessas imagens que retratam, né? A presença da floresta amazônica, onde a gente vai encontrar alguns tipos de vegetação, como a paracuúba, a castanheira, né, o cedro e vários outros tipos de espécies vegetais aí dentro dessa densa floresta que nós temos. Aí a gente tem aí a presença da Mata Atlântica, um outro tipo de vegetação. A Mata Atlântica, ela abrange a costa leste, sudeste e sul do Brasil. E aí vocês vão ver ela representada aí na cor verde no mapa, onde tem um contorno vermelho mostrando aí, né, a extensão da Mata Atlântica aí no litoral brasileiro. A Mata Atlântica foi o primeiro bioma que foi explorado durante a colonização. Desde lá de 1500, com a chegada dos primeiros colonizadores, essa área ela vem sofrendo com desmatamento, com derrubadas, né, com queimadas e a degradação do ambiente, né?
principalmente desde a época da colonização, a exploração, por exemplo, houve a exploração do pau-brasil, né? Causando aí também, contribuindo para essa devastação aí na zona da mata. Atualmente, essa vegetação, ela corresponde a apenas 7% da mata original. Então, os remanescentes com árvores de médio e grande porte que existem, que constitui essa densa e fechada floresta, atualmente elas correspondem às áreas de preservação ambiental, que são as APAs. E aí, essa é a Mata Atlântica, a ocorrência dela é nas áreas do clima tropical atlântico, que apresenta altas temperaturas, influência das massas de ar úmidas do Oceano Atlântico. Ela é uma vegetação densa, as árvores também são de grande porte, parecidas com a da floresta amazônica, né, similar, e com grande diversidade de espécies endêmicas, como, por exemplo, o pau-brasil, que é característico desse tipo de vegetação, que é a Mata Atlântica. Aí a gente tem algumas imagens, né, representativas aí, o mico-leão dourado, o sairi-banana, que é um pássaro. Nós temos aí uma imagem representativa aí da nossa Mata Atlântica. Um outro tipo de vegetação aí que cobre o território brasileiro é o cerrado. O cerrado, ele ocorre nas regiões de clima tropical, com duas estações distintas, uma seca, que é o inverno, e outra chuvosa, que é o verão. O cerrado é a segunda maior formação vegetal do Brasil, ocupando aí mais de 20% do território nacional, certo? E ele vai se estender aí por toda a região nordeste e sudeste do Brasil. A maior extensão dele aí está na região centro-oeste, mas ele também se estende aí pela região nordeste e sudeste do Brasil. O cerrado, ele é um tipo de savana brasileira, né, com a maior biodiversidade do planeta. No entanto, em função, né, da expansão da agropecuária, aí, visto que lá a região centro-oeste é considerada como o celeiro do mundo, devido ao cultivo da soja e de vários outros tipos de cereais também, né, devido à expansão da agropecuária, a criação de animais, né, o cerrado, esse tipo de vegetação, ele está sofrendo com problemas, né, de devastação, sendo que 50% de sua área original já foi devastada. Qual é a característica da vegetação do cerrado? As árvores são baixas, inclinadas, tortuosas, né, como vocês podem visualizar aí, com ramificações irregulares e retorcidas e geralmente com evidências de queimadas, que acontece muito aí na região do cerrado. As árvores, elas são isoladas, diferentes da Amazônia, da Mata Atlântica, onde as árvores estão mais próximas. Aí no cerrado as árvores aparecem mais isoladas, mais esparsas. Elas têm troncos retorcidos, arbustos e gramíneas. Na estação seca, as plantas, elas aproveitam aquela reserva hídrica, aquela quantidade de água que ficou presente ali no solo, né? E dependendo do sistema de raízes, se for raízes superficial ou raízes profundas, essas plantas, elas vão ou secar ou elas vão se manter verdejantes, dependendo, né, das suas raízes aí no cerrado brasileiro. Um outro tipo de vegetação que nós temos aí no cerrado outro tipo de vegetação que nós temos a gente vai verificar aí, né? Na estação seca, as plantas aproveitam a reserva hídrica existente no solo e elas vão, né, fazer essa absorção da água. Ok? Elas vão fazer essa absorção da água aí durante a estação, né, da seca. Um outro bioma é a caatinga, né? A caatinga, ela é um tipo de vegetação que ocorre no clima semiárido. Esse nome caatinga, ele está relacionado ao tupi-guarani, né, que significa floresta branca. Então, ela recebeu esse nome na língua tupi-guarani devido a esse aspecto, né, em que ela fica na maior parte do ano com esse aspecto embranquiçado. Então, ela abrange cerca de 844 mil quilômetros quadrados, ou seja, que corresponde a 11% do território brasileiro.
Então, ela é uma vegetação florestal arbustiva e herbácea, é rica em biodiversidade, nela vai predominar as plantas de pequenos portes, rasteiras e espinhentas, que elas estão adaptadas aos longos períodos de seca, que são chamadas de plantas xerófitas, elas já têm um sistema de adaptação aí. E aí nós temos também os campos ou pampas, que também são chamados de campanhas gaúchas ou campos sulistas, né? Ele ocorre no clima subtropical, especialmente na região sul do Brasil, né? Ele possui uma vegetação formada por espécies de gramíneas e herbáceas, tá? Os pampas, ele possui uma importância econômica muito forte, né, para a região, uma vez que essa região ela é tradicionalmente atrelada à produção de alimentos, e também, especialmente por meio da criação de animais e também a plantação de cereais, ok? E aí também nós temos o complexo do Pantanal, né, que lá na região centro-oeste do Brasil, ele reúne paisagens tanto da Amazônia, quanto do Cerrado, quanto da Caatinga. Ele ocorre em áreas de clima tropical, ok? O complexo do Pantanal, ele vai aí ocorrer, né, a presença de diferentes formações vegetais brasileiras, abrangendo a Amazônia, a Caatinga e o Cerrado. Então, corresponde a uma grande planície alagada, né, durante a época das cheias, quando os rios transbordam. Né? Existem pelo menos 4.700 espécies, sendo 3.500 espécies de plantas, 650 de aves, 124 de mamíferos, répteis, anfíbios, espécies de peixes de água doce, que constitui aí a vegetação do Pantanal, sendo algumas delas que estão em risco de extinção. E aí a gente dá uma olhada aí, né, na onça-pintada, né, e aí uma paisagem aí nós temos do complexo do Pantanal. E por fim nós temos a vegetação litorânea, que ocorre aí, nós temos os mangues, né, e as restingas. Então nós temos os mangues, que são encontrados em regiões onde há o encontro das águas dos rios com o mar, e essas formações elas são resistentes às águas salobras. E aí também dentro da vegetação da litorânea nós temos as restingas. As restingas elas acompanham a extensão das praias, como vocês podem ver, e elas são adaptadas a terrenos arenosos, além de resistir à escassez de água doce e aos fortes ventos aí do litoral, sofrendo com a ameaça da expansão urbana também e a poluição dos rios e dos oceanos aí na parte do litoral do Brasil. E assim finalizamos a nossa aula sobre o clima e a vegetação do território brasileiro.